Obrigado, Ângelo. Bom dia a todos. Alegria estar aqui, discutir uma arritmia no Congresso SOCESP. Sempre muito bom estar aqui na SOCESP. As pessoas querendo aprender cada vez mais. E eu vou falar então de fibrilação atrial e insuficiência cardíaca, que é uma associação que a gente conhece já há muito tempo, uma associação muito comum. E essa interação ela é frequente e é bem complexa. Eu não vou perder algum tempo dos meus preciosos minutos aqui para explicar essa associação, mas realmente a gente percebe que existe um racional de uma coisa levar a outra e a outra coisa levar a uma. Tanto que, e a associação também é grave, veja, dados publicados no Circulation em 2022 mostraram que a presença de FA aumenta a mortalidade aqui e a insuficiência cardíaca. Então, mais uma vez, mostrando que a fibrilação atrial é uma arritmia que traz complicações muito sérias. E dados de Framingham, é sempre bom citar Framingham, né? Dados de Framingham publicados na Circulation em 2016, no segmento de 80 até 2012, esses pacientes, essas pessoas tiveram 1.700 diagnósticos de fibrilação atrial. E desses, 37% tinham insuficiência cardíaca. E ao contrário, 1.100 diagnósticos de insuficiência cardíaca, 60% tinham FA. Então aqui, a ocorrência de FA aumentou com o tempo, a ocorrência de insuficiência cardíaca também aumentou com o tempo. Essa correlação é uma correlação bastante comum e bastante grave. E qual que seria então o objetivo do tratamento do paciente com FA nessa situação? Eu teria obviamente que tratar a insuficiência cardíaca, eu teria que usar um anticoagulante, inclusive porque a insuficiência cardíaca é um dos parâmetros do score de Chades, controlar a frequência cardíaca ou controlar o ritmo. E essas duas aqui, controlar a frequência ou controlar o ritmo? O que seria melhor? Será que o controle do ritmo nessa população traria algum benefício? Isso é uma dúvida que já vinha há muito tempo, mas que, como no paciente geral, que o estudo afirma, durante muito tempo nós acreditávamos que as duas abordagens fossem semelhantes, controle do ritmo ou controle da frequência, na insuficiência cardíaca a gente também tinha essa visão, porque o estudo AF-CHF, publicado no New England em 2008, foi um estudo multicêntrico, internacional, 1.300 pacientes que comparou em pacientes com insuficiência cardíaca o controle do ritmo versus o controle da frequência. E o tratamento para controle do ritmo, basicamente, era amiodarona. Então, aqui, nessa época, não se falava em ablação da fibrilação atrial. E resultado? Igual. Então, isso aqui, junto com o estudo AFIRME, deu a entender que nessa população também essas duas estratégias eram semelhantes. Olha, então vamos lá, a gente controla a frequência e está tudo certo porque é a mesma coisa. Na insuficiência cardíaca, a coisa começou a mudar no ano, já há um tempo antes, de 2004, o Dr. Michel Izaguirre já tinha descrito a ablação da fibrilação atrial e ele, acho que sempre um pioneiro nessa linha, publicou nesse ano 58 pacientes consecutivos que tinham fração de ejeção menor do que 45%. E no segmento de um ano, eles observaram que 78 deles estavam em ritmo sinusal, 69% sem antiarrítmico, e eles observaram que os pacientes com insuficiência cardíaca tiveram melhora da fração de ejeção, melhora do volume do ventrículo esquerdo, melhora da capacidade funcional, sintomas e qualidade de vida. Então, puxa vida, será que a ablação para esse paciente é bom? 58 pacientes era um número pequeno, mas chamou atenção. A gente nessa época não tinha essa noção, ainda mais porque o estudo lá, o AF-CHF, parecia que era a mesma coisa, a ablação era um procedimento rudimentar para a fibrilação atrial, eu tenho que dizer, a gente já faz ablação há muito tempo, Fernando, 20 anos já. Esses eram os primeiros casos, você lembra? A gente usava esses catéteres circulares, um eletrodo com um catéter de ablação de 8 milímetros, com uma radioscopia, a gente via esses sinais, depois fazia ablação, esses sinais eliminava, a gente ficava contente, mas a ablação evoluiu muito.
Hoje em dia, a gente usa catéteres irrigados com força de contato, a gente usa sistema de mapeamento eletroanatômico para verificar a atividade elétrica do átrio, o isolamento das veias, a gente tem catéteres multipolares que dão sinais muito mais precisos, enfim, a tecnologia melhorou. Então, a tecnologia da ablação melhorou, quem sabe os resultados melhoraram também. Esse estudo publicado no Circulation de Arritmia em 2014, é o CAMITAF, eram pacientes com fibrilação atrial persistente, insuficiência cardíaca sintomática e fração de ejeção menor que 0,5. Eles são randomizados para ablação versus tratamento com controle da frequência cardíaca. E no segmento, a ablação melhorou a fração de ejeção, melhorou o consumo de oxigênio, qualidade de vida e o BNP. Então, puxa, eu acho que a ablação continua mostrando que tem um papel nessa população. Depois, no JACC, foi publicado o CAMERA MRI, é um estudo multicêntrico, randomizado, com pacientes com FA persistente e miocardiopatia idiopática na ressonância. E aí eu queria chamar a atenção porque eles usaram ressonância, eram pacientes que não tinham cicatriz na ressonância, não tinham realce tardio. Fração de ejeção de 0,45, 68 pacientes. A ablação versus controle da frequência cardíaca e a ablação melhorou bem a fração de ejeção. A conclusão que talvez para alguns pacientes a FA seja uma causa reversível da disfunção, parecido com o que o Ellerson falou da insuficiência cardíaca. E aí talvez a gente usando a ablação, que é um tratamento eficaz na FA, a gente consiga reverter esse quadro. E talvez para provar esse conceito, o Dr. Nassim Marrouche e colaboradores publicaram no New England de 18 o CASTLE-AF. É um estudo randomizado de 179 pacientes que tratamento clínico 184, insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida e um CDI implantado. Todos os pacientes tinham CDI. E o desfecho foi um composto de morte por todas as causas, hospitalização e piora da IC. E no segmento de 38 meses houve melhora do grupo ablação, de sobrevida e hospitalização e melhor sobrevida por qualquer causa. Então, mostrando que, puxa, a ablação tem um bom papel nisso aí. Quem sabe a gente tem que tentar selecionar, será que esses achados são uniformes? O estudo Haft, publicado no Circulation há 2 anos atrás. Os autores viram pacientes com FA paroxística frequente ou persistente, mas com evolução de menos de 3 anos. Aqui a classe funcional, NP, ProBNP aumentado, foram randomizados para ablação e controle da frequência cardíaca. O desfecho é morte por todas as causas, eventos de IC, e com 2 anos de seguimento, ele foi interrompido antes, com 2 anos de seguimento, por futilidade. Então, aqui não apresentou bom resultado. E, diferentemente, e aqui é curioso, né? O Castle HTX, esse estudo aqui, é diferente do CASTLE-AF. É diferente da TAV. Na TAV, inicialmente, foram estudar os pacientes mais graves, aqueles que estavam moribundos, para ver que a TAV funcionava, e aí foram melhorando os pacientes. Aqui foi o contrário. Interessante, né? No Castle HTX, publicado no ano passado no New England, eles pegaram aqui, eram pacientes que estavam na fila do transplante, eram pacientes que estavam com IC terminal e que alguns deles, esse estudo foi unicêntrico lá na Alemanha, 194 pacientes compararam ablação versus tratamento clínico para aqueles pacientes com FA sintomática e IC terminal, referidos para transplante. E o desfecho foi esse aqui, composto de morte, implante de dispositivo de assistência circulatória ou transplante de urgência. E esse estudo foi interrompido precocemente, 1 ano, por maior eficácia no grupo ablação. Então, é interessante, né? Diferente da TAV, que pegaram os mais graves e foram indo, aqui pegaram os mais simples e agora foram evoluindo para os mais graves. Por quê? Também, porque é um procedimento muito invasivo. Assim, a gente, às vezes, olha o paciente com IC quase terminal, com FA, e fala, puxa, será que vale a pena fazer alguma coisa? O Castle HTX mostrou que pode ser que alguns desses pacientes melhorem, né? Esse estudo tem críticas, foi um estudo aberto, não era controlado por um procedimento sham, isso em procedimentos é importante. A seleção de pacientes, eles avaliaram 900 pacientes e só cerca de 200 foram selecionados para participar do estudo,
E também não é o nosso paciente típico de IC do consultório. Isso aqui é um paciente bastante específico. Mas, enfim, eu acho que é um estudo que a gente tem que pensar e ter em mente que agregou algum conhecimento no estudo da fibrilação atrial e da insuficiência cardíaca. Mais alguns dados aqui, viu, o benefício da ablação por catéter na insuficiência cardíaca foi uma meta-análise de estudos randomizados. Então, os autores conseguiram reunir 9 ensaios clínicos, 1.460 pacientes, e em comparação com outros tratamentos, a ablação foi melhor, com melhor aumento da fração de ejeção e melhor na qualidade de vida. Então, puxa, uma meta-análise pegou todos esses estudos que foram feitos, agrupou, selecionou e viu que realmente conseguiu um número grande de pacientes e viu que a ablação para esse grupo de pessoas foi útil. E agora, mais recentemente, no Europace, esse ano, nessa revista europeia, os autores avaliaram 1.034 pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada e fibrilação atrial. E o desfecho, eles avaliaram um composto de morte por todas as causas ou piora da IC. No segmento de 39 meses, houve menos desfechos desses no grupo ablação. Então, mostrando que talvez no paciente com insuficiência renal, com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, talvez a ablação tenha um papel semelhante até dos pacientes com fração de ejeção reduzida. Tanto que, num documento publicado agora em 2024, na Sociedade Europeia, na qual sociedades mundiais, na Sociedade Europeia, Norte-Americana, Ásia-Pacífico e Sociedade Latino-Americana de Eletrofisiologia, representado pelo nosso colega Eduardo Sayed, lá do Rio, nesse documento, os colegas pensam que a ablação por catéter é benéfica em pacientes com fibrilação atrial e disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, quando existe uma suspeita de que essa disfunção seja agravada pela fibrilação atrial. E aqui eles recomendam fazer sim a ablação por radiofrequência, avaliado por algumas meta-análises. E que é razoável indicar a ablação por radiofrequência em pacientes selecionados com fibrilação atrial e insuficiência cardíaca, com fração de ejeção reduzida, para reduzir a hospitalização e também prolongar a sobrevida, mesmo sem tratamento prévio ou intolerância ao medicamento antiarrítmico, que eles dizem que pode ser adequado fazer esse tratamento nessa população. Então, eu achei interessante esse fluxograma, publicado na PACE, que é uma revista importante também, esse ano. Eles falam o seguinte, que o manejo do ritmo no paciente com IC e fibrilação atrial, eles obviamente falam que o paciente tem que estar adequadamente anticoagulado, o controle da frequência e tratamento para a insuficiência cardíaca completo. Ok. Então eles pensam que é possível a gente optar por por controle do ritmo e que na fração de ejeção preservada, se for pacientes com FA paroxística, eles fortemente recomendam ablação e o medicamento com alguma alternativa, e com fração de ejeção reduzida, paroxística, eles também fortemente aconselham ablação precoce e antiarrítmicos em casos necessários. Concluindo, a fibrilação atrial e a insuficiência cardíaca são uma associação frequente e maléfica. O tratamento tem várias estratégias, continua o medicamento antiarrítmico, continua em alguns pacientes o controle da frequência pode ser adequado, porém, a gente tem que lembrar que a ablação por catéter é uma tecnologia que vem evoluindo e tem novas evoluções aparecendo. Ontem nós comentávamos da técnica de pulse field ablation, que é a eletroporação. Enfim, a ablação da FA está melhorando e a ablação de pacientes com IC, dados sugerem melhora da fração de ejeção, melhora clínica e redução de mortalidade. E é crucial aqui sim, seleção de pacientes e tratamento adequado e precoce. Muito obrigado.